Sou professora de Direito Processual do Trabalho junto à Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp de Franca. O tema que me traz aqui hoje para uma reflexão é o tema da renda básica de cidadania e eu vou falar um pouquinho sobre a intersecção da renda básica de cidadania e do mundo do trabalho. A minha linha de pesquisa dentro da universidade, ela tem uma relação íntima com o trabalho decente, mas eu já tenho evoluído nessa linha de pesquisa para pensar um pouquinho o direito do ser humano a ter garantido a sua sobrevivência para além do mundo do trabalho. Nós sabemos que hoje garantir trabalho para todo cidadão não é algo que nós vamos conseguir fazer, não é algo que o brasileiro não vai conseguir fazer, é algo que o mundo inteiro não consegue fazer. Nós temos hoje uma retração do ambiente produtivo, não no sentido de estarmos produzindo menos, estamos produzindo cada vez mais, mas estamos produzindo sem a necessidade de utilização da mão de obra. Nós temos hoje uma indústria altamente tecnológica, principalmente as grandes indústrias, em que você consegue produzir muito com preço menor e prescindindo da mão de obra, porque eu consigo ter dentro do âmbito industrial, do âmbito produtivo, principalmente de manufatura, onde eu vou empregar mão de obra de renda um pouco mais baixa, que é o pessoal do chão da fábrica mesmo, do chão da indústria, eu consigo substituir esses trabalhadores hoje por inovações tecnológicas que me permitem produzir melhor com custo menor. E aí fica a pergunta, o que eu faço com os seres humanos que foram alijados desse processo produtivo? Que já vinham sendo alijados desde a época do final da década de 80, quando nós tivemos uma reestruturação da atividade produtiva, principalmente a partir da terceirização, vai se agravar depois de 2011, quando a gente vai ver o florescer da tal quarta revolução industrial com a ideia da indústria 4.0. Então, o grande dilema que nós temos hoje é o que nós fazemos com esses trabalhadores. Nós já vínhamos há algum tempo estudando os reflexos desse novo mercado de trabalho na vida dos trabalhadores. Muito se falou nos últimos tempos sobre a economia desintermediada, como regular a relação de trabalho daquele trabalhador de plataformas digitais, daquele trabalhador que foi porque nós chamamos de gig economy, ou seja, aquele trabalhador que vai trabalhar, entre aspas, por conta própria, que vai trabalhar com aplicativo de carona ou vai trabalhar com entrega de mercadorias de um modo geral, inclusive comida, mas que ganha um valor muito inferior ao que seria necessário para a sobrevivência dele. Nós temos trabalhadores que exatamente por não conseguir um local seguro dentro do mercado de trabalho formal, vai se dedicar a atividades que muitas vezes não lhe garantem o mínimo para a sua sobrevivência. O que nós vamos chamar de economia desintermediada foi algo que chamou a atenção dos operadores do direito, até porque a gente não conseguiu até hoje dar uma solução jurídica para como legislar. Se esse pessoal é trabalhador, se tem que ser considerado empregado, se é autônomo, nós ainda estamos nesse dilema. E ainda estando nesse dilema, tivemos agora nos últimos meses a explosão de uma contaminação em massa através de um vírus que se denominou chamar coronavírus, uma espécie que a ciência denomina como Covid-19. O que o coronavírus veio fazer no meio dessa história toda? Bom, uma das medidas adotadas e até agora o que tem sido mais eficaz é a medida do isolamento social. Nós já vimos países que tentaram, a China, onde começou, a Itália, a Espanha, Portugal, Brasil, mesmo o modelo americano que tentou não seguir isso, nós já vimos que essa é a melhor solução, manter o isolamento social. Manter o isolamento social ou teletrabalho. Nós temos, infelizmente, tanto no Brasil quanto no mundo afora, uma quantidade muito pequena de pessoas que conseguem ficar em casa utilizando o teletrabalho. Boa parte, esses trabalhadores aí da economia totalmente precarizada, precisam ir para a rua trabalhar. Eles não têm como ficar dentro de casa. E isso gerou um problema imenso, não só para o Brasil. Como é que eu faço para garantir a subsistência dessas pessoas que precisam de trabalho, não conseguem trabalhar, mas precisam ficar em casa? Não é? Ou aquelas atividades que deixaram de trabalhar, precisaram ficar fechadas em razão do isolamento e com isso gerou-se a paralisação das atividades conexas nas quais esses trabalhadores iam desenvolvendo as suas atividades. Daí surgiu
a ideia de criação de uma renda básica para esses cidadãos que não pudessem se manter. É importante observar que essa ideia não surgiu agora. A ideia da renda básica de cidadania ela é uma ideia que há muito tempo vem sendo gestada, vem sendo pensada. Alguns países já têm algumas experiências de renda básica. Vou dar o exemplo da Itália, que recentemente implantou uma renda básica de cidadania que está em curso, com o objetivo de garantir um rendimento mínimo para aquelas pessoas que estão lá na linha da pobreza, muito antes da pandemia do coronavírus. Aqui no Brasil, o interessante é que ela vai aparecer agora como uma solução emergencial, mas ela parte de um pressuposto básico. Eu não posso garantir trabalhadores que não têm renda fixa, se eu não garantir para eles uma renda mínima, básica, que dê para que ele possa se manter e manter a sua família. Essa reflexão que o coronavírus trouxe, e nós vimos ontem a Câmara dos Deputados, dia 26 de março de 2020, numa votação, criando um parâmetro mínimo para estabelecimento dessa renda básica, nos leva a pensar que, muito embora nesse momento de pandemia a ideia tenha vindo à baila, ela vai ser necessária e precisa ser mantida para muito além do período pós-pandemia. Com a certeza de que esses trabalhadores altamente precarizados, que não encontram local no mercado de trabalho, ou aquelas pessoas que nem esse trabalho conseguem desenvolver e que ficam à mercê de políticas públicas, a exemplo do renda Bolsa Família, precisam de uma proteção do Estado. Não é novidade nenhuma saber que é impossível hoje manter trabalho para boa parte da população brasileira. Todos aqueles que estão abaixo da linha de pobreza não vão conseguir se manter através de rendimentos. Hoje nós temos uma equação muito simples. Não tendo trabalho, não tenho renda. Então eu não posso mais pensar e que o trabalhador vai buscar renda através do trabalho. Eu preciso de alternativas para que ele tenha renda independentemente do trabalho. Aí surge a relevância da renda básica de cidadania. Chamamos então a reflexão sobre esse novo modelo. Penso que nós temos muito que evoluir, muito que pensar no sentido de garantir que ela não seja apenas emergencial, mas que ela passe a ser parte de um novo pacto social para a garantia de vida para os nossos trabalhadores. Muito obrigada.